Vamos lá para o discurso do Lula. A Amazônia pertence a toda a humanidade. O Marco Antônio Villa foi o delírio, junto com o Macron. Uau! A Amazônia é nossa, não é mais do Brasil. E a soberania nacional do nosso país? Para as cucuias. Quem liga para isso, né? O Calejón, o Zé Comilón, aquele que o Tutinha, que tinha que me pagar insalubridade e não pagava, fazia eu, abre aspas, debater no programa ao vivo. Perguntem se eu sinto saudade do 3 em 1. Ou se eu prefiro fazer o meu programa aqui com vocês. Só eu. Né? O César Comilón disse, na moral, porque ele é descolado, né? Então tem que falar com os jovens. Na moral, o Lula é hoje o maior estadista da Terra. Já ouviu a expressão arrasou em Paris? Literalmente. Essa gente não sabe o que quer dizer literalmente. Cíntia Chagas, dá uma aula de português. Lula deixou terra arrasada. Ele derrubou a Torre Eiffel. É isso que ele fez. Literalmente, ele arrasou Paris. Quer dizer, além de tudo, é uma besta quadrada na língua portuguesa, porque não sabe o que é o sentido de literal. Mas Lula virou um estadista. Vamos ver um trecho do discurso para vocês verem como esse estadista é porreta. E responsabilizar os países ricos. And to put the rich countries para financiar os países em desenvolvimento que têm reservas florestais. To fund developing countries that have forest reserves. Porque não foi o povo africano que polui o mundo. It was not the African people that started. Não é o povo latino-americano que polui o mundo. It was not the Latin Americans that started polluting the world. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos. The truth of the matter is that who polluted the planet foram aqueles que fizeram a revolução industrial. Were those that made the industrial revolution. E por isso tem que pagar and now they have to a dívida histórica que tem com o planeta Terra. That they have with the planet Earth. Muito obrigado a todos vocês e boa sorte para a humanidade. Uau! Lula virou a Greta Thunberg. Que estadista. Bom, eu vou dizer qual é o país que mais polui. Chama-se China. Mas, curiosamente, o Lula não mencionou isso. Né? Segundo aspecto, Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi responsável só por tirar da miséria toda a humanidade que participou dela. Porque ainda tem alguns países, infelizmente, como alguns países africanos ou latino-americanos, que estão alheios à Revolução Industrial Capitalista. Terceiro, isso é uma narrativa tosca, né, de que a indústria e o capitalismo é que estão ameaçando a humanidade e o planeta Gaia, a deusa Gaia. É a visão misógina, anticapitalista, que mascara o movimento ambientalista, que no fundo é um movimento de uma seita ideológica comunista. Foi onde comunistas encontraram refúgio após a queda do Muro de Berlim, ou puro carreirismo e oportunismo para quem quer governo mundial ou carreirinha, ou ficar em Paris discutindo sobre os problemas ambientais regado a boa comida e vinho caro, e jato particular, né? Que tem uma pegada de carbono muito maior. Então, é pura hipocrisia, discurso de DCE, de Greta Thunberg, de pirralha fedelha, bobona. Isso é o Lula. E, claro, tocou nas palavrinhas mágicas para acalentar o coração da elite culpada ocidental. Reparação e dívida histórica. Tá na moda. Tá na ordem do dia. Aqui nos Estados Unidos só se fala disso. Temos que pagar a dívida histórica com os escravos. Como é que você sabe que foi descendente mesmo de escravo? E vai tirar de quem? Só do cara, só porque é branco? Você vai assumir que ele teve escravos na família e dívida não herda. Um filho não herda a dívida do pai. Você vai pegar hoje e forçar pessoas que não tiveram nada a ver com isso a pagar para outras pessoas que não tiveram nada a ver com isso só por causa da cor da pele. Então, esse papo de dívida histórica, de reparação, isso é papinho para inglês ver ou para enganar trouxa. É
coisa de oportunista, socialista, que tem um monte por aí no Ocidente, infelizmente, e o Lula fala a eles. Agora, radicalizou demais no tom ali, né? Contra o capitalismo, a Revolução Industrial, exagerou na dose. E aí, meus amigos, ao contrário do Zé Comilon e do Vila, no Brasil, o jornal Liberación não gostou muito, não. Liberación ficou decepção. Achou pura decepção o discurso do Lula. Foi chamado de falso amigo dos ocidentais, porque esperavam algo diferente. Agora, o Lula teve também com o Papa. Esse Papa gosta desse tipo de discurso político, ideológico. Eu respeito como católico o Papa ex-cátedra, mas falou de outro assunto que não dogma da Igreja Católica, eu entro em campo para discutir. Está na minha seara falar de filosofia política e economia. O Papa não entende nada disso. Ele vem da linhagem esquerdista da Argentina. Ele, como Bergoglio, que é como ele fala como Papa quando ele fala de política, ele não entende nada, ele é que nem um Lula. Então esse é o Papa do lado do Trump, um cara de quem está com prisão de ventre, e esse é o Papa recebendo o ditador comunista cubano. Então, fazer o quê, né? Infelizmente não temos um João Paulo II à frente da nossa Igreja Católica. Paciência! Agora, o Lula foi encontrar o Papa para falar de pobreza. Aí não, porque ambos juntos não vão solucionar o problema da pobreza, porque eles partem da premissa de que a Revolução Industrial é o problema, é o vilão. E foi a Revolução Industrial que tirou centenas de milhões de seres humanos da miséria. O Lula ia encontrar também o líder saudita, que mandou matar lá e esquartejar o jornalista lá na embaixada turca. Houve repercussão e parece que ele cancelou, sem apresentar justificativa. Mas até o Guga Chakra ficou nervoso. De vez em quando o Guga acerta. Fazer o quê, né? Esse assunto da Arábia Saudita é muito caro para o Guga fica sempre apontando o dedo. Oi, Guga, tudo bem? Vamos voltar ao Guga depois, quando o assunto for Zanin. O Guga tá que nem relógio quebrado. Acertou a hora 2 vezes no dia. O resto todo ele só fala bobagem. Mas a gente dá o crédito quando ele acerta as 2 vezes do dia. O relógio parou lá em 11h20. Deu 11h20 da manhã, o Guga acertou. Deu 11h20 da noite, o Guga acertou. O resto do dia, ele fala que o Biden vai trazer tranquilidade para o mundo, porque é um cara sério, adulto, e o Donald Trump é do mal. E o mundo vai viver uma era mais tranquila, de paz, quando o Trump sair e o Biden assumir. Esse é o Guga, oi Guga, fazendo análise geopolítica. Por quê? Porque é um cara que finge que não existe o Foro de São Paulo, por exemplo, que nem toda a nossa imprensa brasileira. Mas agora não dá mais para esconder, e o Foro de São Paulo foi fact-check pela Folha de São Paulo. Então, eis que agora a Folha de São Paulo verificou e concluiu e constatou: existe. O Foro de São Paulo é real. Não é uma alucinação do Olavo de Carvalho usando chapéu de alumínio. É real. Temos que avisar para Vera Magalhães. Porque parece que ela ainda não tomou conhecimento de que o troço é real, se encontra desde 1990, que o Lula fundou junto com Fidel Castro, que a meta era resgatar na América Latina o que se perdeu no leste europeu. Dica: em 1989 caiu o Muro de Berlim. Em 1992 tivemos o debacle da própria União Soviética. O que será que se perdeu no leste europeu nessa época? Para em 1990 fundarem o Foro de São Paulo. Dica, né? Mas a Vera acha que não existe, besteira, fantasia de infantiloides como eu, né? Mas agora a Folha de São Paulo checou, é real, o troço está lá, se reunindo, criando pautas para defender as Farc, para defender Cuba, Nicarágua. O Lula tem pedido para pararem de criticar a Nicarágua, para demonizar o Império Estadunidense, a menos que seja para interferir na eleição a favor do Lula. Assim caminha a insanidade latino-americana.